E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós falaremos sobre o Teorema de Pitágoras e resolveremos um probleminha que envolve o Teorema de Pitágoras. Vamos ver então? Vamos falar um pouco aonde que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado. Nós temos aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que eu estou passando o cursor vermelho aqui, ó. O ângulo de 90 graus ele é formado onde nós temos essa quina perfeita. Então, onde temos quina perfeita, nós temos um ângulo de 90 graus. Chamamos também de ângulo reto. Então, todo triângulo que tem esse ângulo de 90 graus chama triângulo retângulo. É nesse triângulo que nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Quando eu tenho um triângulo retângulo, os lados desse triângulo eles têm nomes próprios. Então, esse lado aqui, de A até B, esse lado maior, ele chama hipotenusa. Uma outra forma de eu identificar a hipotenusa, eu olho para o ângulo de 90 graus. Vejo o que ele está projetando. Então, ó, o ângulo de 90 graus está projetando esse lado AB. Então, esse lado que é projetado pelo ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Uma forma mais, digamos, popular da gente perceber quem é hipotenusa, eu vou imaginar que esse ângulo de 90 graus ele é um olhinho. Ele é um olho. Então, esse olho, que lado que ele está enxergando? Então, eu falo assim, o lado que o 90 graus está enxergando chama hipotenusa. E os outros dois lados recebem o nome de cateto. Isso aqui vai ser muito importante para a gente continuar essa explicação. Aqui nós temos o enunciado do Teorema de Pitágoras. Então, em todo o triângulo retângulo, a área formada pelo lado da hipotenusa, ou seja, o quadrado formado pelo lado da hipotenusa, é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. O que significa? Que essa área é igual a essa área mais essa área. Então, fica a expressão A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. De outra maneira, que eu posso escrever é o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Significa que esse lado ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Vamos para o exercício agora. Questão que já caiu na AAP, Avaliação de Aprendizagem e Processo do Estado de São Paulo. Então, vejamos. Se cada quadrilátero da malha tem lado de medida 1 centímetro, o perímetro do quadrado ABCD é, em centímetros, igual a... Então, veja, cada quadradinho desse daqui, o exercício nos fala que tem 1 centímetro de medida. E ele pede para calcular o perímetro do quadrado ABCD. O perímetro é a soma dos lados, e o quadrado ABCD é esse que eu estou passando o cursor. ABCD. Então, eu quero saber quanto que tem de perímetro essa figura aqui. Só que nós conhecemos os tamanhos da malha quadriculada. E o lado do quadrado, ele não passa exatamente pelas malhas quadriculadas. Ele passa cortando essas malhas quadriculadas. Mas reparem vocês que aqui forma um triângulo retângulo. Aqui eu tenho uma quina perfeita. E aqui eu quero descobrir esse lado aqui. Como a malha quadriculada eu sei o tamanho, basta eu contar. Então, esse lado aqui, ele mede 4. Né? 1, 2, 3, 4. Esse daqui mede 1, 2, 3 unidades. Então, ele mede 3 unidades. O lado que eu quero descobrir é esse daqui. Por quê? Porque é um quadrado. E o quadrado tem todos os lados iguais. Então, uma vez que eu descobri um lado,
eu sei automaticamente os outros 3 e consigo descobrir o perímetro. Como eu não conheço esse lado, eu vou chamar esse lado de x. Reparem vocês que agora eu tenho condição de aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu desconheço uma medida e conheço outras duas. Lembra da figura anterior? Eu tenho a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa, nesse caso, é o x, o ângulo de 90 graus está aqui. O que ele está projetando? Vamos dizer assim, o que ele está enxergando aqui é o x, então a hipotenusa aqui é o x. Outra forma de pensar, o maior lado do triângulo é a hipotenusa, né? Quem são os catetos, então, nesse caso? Os catetos são o 3 e o 4. Então, já localizei quem é a hipotenusa e quem são os catetos, o valor dessas medidas. O que o teorema de Pitágoras fala? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu só copiei o enunciado aqui do teorema de Pitágoras. Agora eu vou substituir os valores. Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale x. Então, no lugar da hipotenusa, eu vou colocar x. Igual. Quanto valem os catetos? 3 e 4. Então, no lugar dos catetos, eu coloco 3 e 4, ficando 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, então, copio x ao quadrado igual. 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que são 9. Copiei o sinal de mais. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Continuando a continha, a resolução da equação, x ao quadrado igual a 9 mais 16, 25. Qual número ao quadrado é igual a 25? A gente sabe que é o 5, porque 5 vezes 5 é 25. O menos 5 ao quadrado também dá 25. Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Só que o x aqui, o nosso x, ele é um valor positivo, porque eu estou lidando com medidas. Ok? Então, aqui eu sei que o x vale 5. Uma outra forma de achar o valor do x é aplicando a operação inversa. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Eu teria que colocar aqui mais ou menos, só que eu estou trabalhando com valores positivos, então eu vou já desconsiderar o sinal de menos. Então, tá o quadrado passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 são 25, como a gente já tinha falado antes. Então, o x vale 5, mas quem é x? X é essa medida na lateral. Como é um quadrado, os outros lados também valem 5. E eu quero saber o perímetro, que é a soma dos lados. Logo, a soma dos lados é igual a 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, o perímetro desse quadrado é 20, alternativa correta, letra B. Beleza? Galera, a aula de hoje é essa. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço, tchau, tchau.